as nossas aulas virtuais. Aqui direto do Química G, né, do canal do professor Germano, para os meus queridos, amados e idolatrados alunos do ESA Pariquera Sul, terceiro ano do ensino médio. Beleza? Então, ontem a gente já fez, né, no último vídeo, a gente fez setor A. Então, hoje a gente vai fazer setor B, tá bom? Mas antes disso, vamos passar aqui o gabarito, né, da aula anterior, na verdade, acho que é 16, né, 17, que eu esqueci de mudar aqui. Mas é só vocês alterarem lá direitinho, né, ver direitinho, e aqui está o gabarito, tá? Então do setor A, né? Do setor A, beleza? Então tá bom. Vamos seguir em frente então. Confiram direitinho. Se tiver alguma dúvida, já sabe como entrar em contato comigo, né? Clasap, plural, e o quimicasgelufebu.gmail.com. Beleza? Então agora nesse setor B a gente vai falar sobre, agora a gente iniciando, né, o terceiro, nós estamos indo para o segundo bimestre, né, capa 3, setor B. Tá? Fizemos a primeira aula já do A e vamos fazer hoje a primeira aula do B. Na verdade são duas, né, duas em um encontro só. E nós vamos falar sobre radioatividade, tá? Vai ser um assunto também muito rápido, tá? Então, vamos seguir em frente aqui. Radioatividade. Radioatividade são aquelas substâncias, né, instáveis, né? São substâncias que foram encontradas na natureza, né? Foi ali no comecinho no finzinho do século XIX, início do século XX, né, foi a grande coqueluche, né, da ciência naquela época, né? Foram essas substâncias radioativas, que depois descobriu-se até que essa radioatividade ela era bastante nociva até à saúde, né, de quem manipula ela, né? Porque na verdade o que ocorre aqui? Essas substâncias, pela sua instabilidade, né, ela emite partículas, tá, naturalmente, de forma natural, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma fonte aqui radioativa e aí então ela vai emitir radiações beta, né, que é muito tem um comportamento negativo, né? Na verdade, uma polarização negativa, muito parecida com o elétron, né? A gama, que é uma onda eletromagnética, e ela não tem carga, né? Na verdade, ela é neutra, e as partículas alfa, que são as partículas positivas, tá? E aí, essa fonte radioativa, ela emite todas essas três radiações. E só para você ter uma ideia, né, vamos dizer, do potencial dessas radiações, essa radiação aqui, a alfa, ela mal consegue ultrapassar uma folha de papel, né? Ela é muito fraca, né? É uma emissão fraca e que compromete muito pouco. A beta já é uma radiação que já passa pela folha de papel, né? Mas não passa por uma folha de alumínio, né? Por uma pequena folha de alumínio. Então ela é retida por esse tipo de metal aqui. Então é uma força, na verdade é uma radiação intermediária. Agora, a gama aí tem que sair correndo. A gama é extremamente perigosa, porque ela é só retida aí por uma parede de concreto aí de quase 2 metros de largura, ou se não por chumbo, né, que é um metal que consegue reter essa radiação.
Essa radiação, ela compromete, nos compromete enquanto seres humanos. Por quê? Porque ela chega até o núcleo da nossa célula, né? Das nossas células. E aí o que ela acaba fazendo, né? De uma certa forma, ela acaba comprometendo, né, a sua interferência, né, a sua interferência de onda eletromagnética, ela interfere na nossa sequência, né, do nosso DNA. E aí isso pode acabar comprometendo e replicando moléculas, perdão, células defeituosas, né? Até porque a célula ela fica constantemente replicando, né? Ela vai constantemente, né, se renovando, né, criando novas células, e aí essa onda eletromagnética gama, né, que é os raios gama, eles podem comprometer a nossa, as nossas células, o replique. E aí você replicando uma célula defeituosa, ela logo em seguida ela se replica com o mesmo defeito, né? Consequentemente criando dores de cabeça, né? Normalmente essas radiações, elas, todos os cientistas, né, no começo ninguém sabia disso, isso foi se descobrindo aos poucos, né? Nós tivemos um caso de uma cientista muito famosa, que é Marie Curie, né? A esposa de Pierre Curie. Os dois trabalharam, né, no começo do século XX, e chegaram a descobrir, né, chegaram a um elemento rádio. E eles estudaram praticamente a vida inteira em cima dessas emissões radioativas. Quando nos chegou, né, num determinado ponto, né, o grau de radiação era tão grande, né, que Marie Curie acabou morrendo, ela acabou ficando doente, né, justamente por causa dessas radiações, que acabou gerando aí uma, um câncer, né, na verdade, um tipo de câncer maligno, e ela acabou morrendo por causa disso, né, por causa dessas quantidades de radiações, tá? Na verdade, a gente aprendeu por acerto e erro, né? Hoje não, hoje, né, por exemplo, se você for tirar uma chapa de pulmão, né, uma radiografia, né, fazer uma radiografia, ah, professor, mas ainda faz isso? Faz, lógico que faz, né? Já não se faz para tudo, né? Hoje se usa outros métodos, né? A ultrassonografia, é, é, eletromagneti- eletromagnetividade, né? Tem vários outros tipos de exames que você utiliza. Mas antigamente usava bastante a radiografia, né? A radiografia nada mais é do que essas ondas eletromagnéticas. E esses trabalhadores, essas pessoas, elas usam coletes, né, de chumbo, tem toda uma proteção hoje, né, em função disso, para não criar nenhum problema, né? Tem um tempo de trabalho menor, de exposição menor. Então, essas radiações, né, elas foram descobertas às duras penas, né? Essas radiações, elas nos levaram, né, acabaram nos levando também à fabricação da bomba atômica, né, de desses conhecimentos, dessas instabilidades no núcleo de um átomo, né? Então, a radioatividade ela tem justamente a ver com essa instabilidade nuclear, beleza? Leis da radioatividade. Então eu tenho, por exemplo, no caso eu tenho aqui um elemento, né, um elemento químico, e ele tem um número Z, né, um número Z e o número de massa, né? Eu tenho o número atômico e o número de massa. O número de massa é a soma de prótons mais nêutrons, né? E o número Z é o número de prótons.
Uma partícula alfa, ela tem 2 prótons e 4 nêutrons, tá? Então, em relação, por exemplo, se esse elemento é elemento radioativo e emite uma partícula alfa, então ele vai gerar agora um elemento Y, onde A é menos 4 e Z menos 2, ok? Então a configuração de uma partícula, né, de uma emissão alfa, tem essa característica, tá? No caso da beta, ela não tem massa, né, e esse número é negativo, tá? Esse número é negativo. Então, nesse caso aqui, como ele é negativo, na verdade ele estaria ganhando um elétron, né? Então ficaria Z, né, mais 1, tá? Ok? E a massa não se altera, né? Aqui eu tenho as partículas e as radiações, né? E as suas configurações, ok? No caso da partícula gama é 0 e 0, né? 0 e 0, tá? Ok? Então, beleza. Isso, pessoal, tá na apostila, com exceção disso aqui que eu coloquei para a gente poder esclarecer legal, né? Então, olha aqui, pessoal. Em função de um conceito também em relação justamente à radiação. Se esse elemento ele está perdendo próton, né, o tempo todo, né, ele perde próton, perde a radiação beta, né, então isso significa que ele vai se modificando, ele vai mudando, né, essa quantidade de massa. Então, no caso desses elementos radioativos, nós temos uma condição chamada meia-vida, ou período de semidesintegração, ou seja, pela metade. Né? Qual é o período que eu tenho onde eu vou diminuir pela metade, né? Então, por isso que eu chamo de meia-vida. Tá? Então, tem alguns que demoram horas, né, minutos, para diminuir a metade. Emite muita radiação, né? E tem outros que demoram anos, às vezes milhões de anos, né? É o caso, por exemplo, do carbono 14, né? O carbono 14 a gente consegue medir, né, pela meia-vida, né? Então, se eu deixar uma certa quantidade de carbono lá no canto da sala e voltar daqui a 5.000 anos, eu vou encontrar provavelmente a metade daquilo que eu tinha deixado 5.000 anos atrás. Então aqui, ó, que eu tenho um gráfico, né? Então eu tenho uma quantidade, né, uma certa quantidade aqui, ó, de massa. Aí passou um tempo de meia-vida, olha aqui, ó, um tempo de meia-vida ele ficou com a metade. Passa ao mesmo tempo de meia-vida, ele fica com essa metade. E assim sucessivamente, até ele acabar, né? Até ele literalmente se transformar numa outra substância. Ok? Beleza? Então vamos lá para os exercícios, né? Então aqui, ó, a figura abaixo representa a separação da radiação proveniente de um material radioativo 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. Então aqui tá polarizado, né? Ó. Eu tenho um ponto positivo e um ponto negativo. São placas elétricas. E aqui eu tenho um bloco de chumbo e aqui dentro eu tenho uma fonte radioativa, né? Então vejam só, eu coloco aqui esses dois polos aqui e aí emito esse feixe, né? Na verdade é um feixe de raios, né? Aí eu vou ter aqui, ó, o que vai ocorrer, né? Aqui eu estou notando aqui, ó, pela minha tela luminescente, ou seja, uma tela que é sensível a essas radiações. Marca, né? Faz uma marquinha aqui, ó, e nessa placa aqui. Então, eu tenho um desvio aqui para a esquerda, né? Para o bloco positivo. Tem um que não desvia, que vai direto, né? Que
não, não, os dois polos, nem positivo nem negativo, interfere, passa direto, e eu tenho o outro que desvia para o lado negativo. Então, assim em 3 corresponde a qual radiação? Essa radiação aqui, ó. Qual que é a radiação? Se aqui desviou, né, para o campo mais negativo, o que uma carga negativa atrai? Ela atrai uma carga positiva. Quem que é positivo nessa história aqui? É a partícula alfa, né? A partícula alfa é que é a placa positiva, beleza? Então vamos para o segundo aqui rapidinho. Aqui, ó, considera a reação nuclear representada por essa equação aqui, ó, né? Então eu tenho aqui um elemento químico, né? Tem um elemento químico aqui radioativo. Aí eu estou somando aqui um X, né? E estou tendo como resultado, né? Eu estou tendo esse grupo aqui, né? Então veja só, o que está acontecendo aqui, ó? Então eu tenho aqui, sobrou, aqui eu tinha 4, agora passa a ser 6, né? Aqui é 0, ó, então não leva em consideração. Então, na verdade, somou-se, né, desse X aqui, somou-se mais dois prótons, né? 4 mais 2, 6, né? 4 mais 2, 6. E aqui eu tinha 9, né, de número de massa, e ele passa a ser 12, né? 12. Mas aqui ele liberou aqui, ó, você vê que ele libera aqui um nêutron, né? Na verdade, um nêutron, né? Um nêutron. Se é número de massa e aqui é 0, então esse aqui só pode ser nêutron, tá? Então, se é 12, né, 9, e x aqui era 2, então e se eu for por 4 aqui, como se fosse alfa, então seria 9 e 4, 13. 12 mais 1, 13. Então, qual é a identidade de x, né? É alfa, né? É uma partícula com 2 e 4, 2 prótons e número de massa 4. Beleza? Facinho, né? Então aqui, justifique sua resposta. Aqui, ó, se eu colocar, fizer aqui, ó, a conta, né, certinho, ó, 9, 4, 13, né? Então 13. Se aqui é 12 e o outro é 1, então tá correto, tem que ser 4. Só pode ser 4, né? E ele somou 2 prótons aqui, então é 6 prótons, beleza? Então esse aqui, quem que é esse aqui? É uma partícula alfa. Vamos voltar lá para mostrar, né? Lá atrás, lá. Vamos voltar aqui, ó. Ó, a partícula alfa é essa aqui, ó. Mais 2 e 4. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Então vamos para o próximo agora aqui. A família radioativa do urânio inicia a seguinte sequência. Então eu tenho aqui o urânio 238, né? Passa para 234 e aqui ele passa para 90. Né? Então aqui ele perdeu 4 nêutrons e aqui ele perdeu 2 prótons. Ele passa de urânio para tório, né? Para tório, e o X aqui, quanto que é? Quem é o X aqui? Né? Que eu tenho que somar aqui. É justamente 2 e 4, né? Então a primeira partícula aqui é a partícula alfa. X é alfa, né? Depois aí ele, né, passa para 234 e 91. Então ele ganha um próton e se mantém, né? E mantém, ganha um próton, né? Ganha um próton, tá? Ganha um próton e mantém o mesmo diminuição. Então é menos 1, 0. Então é a partícula beta. Alfa, beta.
Aqui é zero, né? Mudou. Então, o alfa, beta e beta, né? Porque aqui mudou, ó, tá vendo? Aqui ele alterou, né? O y, né? Tá? Então fica alfa, beta, né? E aqui, ó, ele passa para 92. Ele ganha mais um, né? Você vê que aqui ele está ganhando, ó. E aqui em cima não muda nada, não altera nada, ok? Então é alfa, beta e beta, beleza? Então vamos lá. A primeira transmutação artificial de um elemento em outro consegui ida por Rutherford em 1919. Baseou-se na reação aqui, ó, né, do nitrogênio com mais o hélio. 4.2, tal, parará. Afirma-se que o núcleo E tem 17 nêutrons, né? 17 nêutrons. Tá? Porque aqui, ó, olha aqui, ele está somando, aí ele formou aqui o hidrogênio, um hidrogênio com um próton e um próton, né? Aqui ele tem um próton e aqui ele tem um próton, tá? Né? Se ele tem um próton, tá? Ele tem como massa um próton. Então ele não tem nenhum nêutron aqui, né? Ok, então o elemento E tem 17 nêutrons? Não, tem 14 mais 14, 18, né? Então, o átomo neutro, o neutro do elemento E tem 8 elétrons, né? 8 elétrons, elemento E, né? Ó, aqui ele tem um elétron, o hidrogênio aqui tem um elétron, né? Aqui ele tem 7, aqui ele tem mais 2, 9, né? E aqui eu tenho um, então ele tem um 8 elétrons mesmo. Vamos responder direto, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Então fica aqui, ó. Fica 17, 8, né, ó. Porque aqui seria 18, né? Então, corretos. Quais são as que estão corretas? A 2, a 4 e o 5. Né? O número de massa do elemento E é 17. Que é exatamente isso aqui, ó. Que é a soma, né? Se eu tenho um próton aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó. Tenho 7 mais 2 do hélio aqui. 7 mais 2 são 9, né? Nêutrons. Isso. Então 9. 9 mais dá 17. Isso mesmo. Então está corretos então as linhas 2, né, as afirmações 2, a 4, o número atômico do elemento E é 8, né? 8, porque aqui ele ficou com um próton aqui, né? Então tem que ser a soma dos dois, então 7, 2, 9. Então aqui tem que ser 8 e 1, 9. Então está correto. E o número de massa é 17, perfeito, né? Ok. Então, vamos para o quinto exercício, né? O fenômeno da radioatividade foi descrito pela primeira vez no final do século passado, sendo largamente estudado no início do século XX. Aplicações desse fenômeno vão desde o diagnóstico ao combate de doenças, até a obtenção de energia ou a fabricação de artefatos bélicos. Uma reação que ocorre naturalmente é a transformação do urânio 238 em chumbo 206. Né? Essa transformação pode ser representada pela equação, né? Vamos direto aqui para a gente interpretar. Então, olha aqui, ó, P por essa equação por 8, né? Perdendo aqui, ó, somando 8 partículas alfa com mais 6 partículas beta. Beleza? Ok? Tá?
8 alfas e 8 betas, e 6 betas, né? Então tá certo. Beleza. Então vamos para o próximo exercício aqui. O lixo radioativo nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos utilizados hoje na agricultura, na indústria e na medicina, em pesquisas científicas de produção de energia. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo característico chamado meia-vida, que é o tempo necessário que uma amostra perca metade de sua radioatividade original, né? O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalino-terrosos, que foi utilizado durante muito tempo na medicina. As informações fornecidas mostram que, vejam só, eu tenho 1 quilo aqui, ó, né? Na verdade, aqui, ó, né? Eu tenho 1 quilo do rádio 226 aqui. Aí, ó, qual é o tempo de meia-vida aqui, ó? Até ele atingir a metade. Quanto tempo ele vai demorar para atingir a metade? 1.620 anos. Depois, 3.240, 4.860 e assim vai até terminar, né? Aí ele diz assim, quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. Vamos direto à resposta, né? A amostra do rádio 226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos, devido à desintegração radioativa. Beleza? Então veja aqui, ó, para ele perder metade, né, da massa, né, ou seja, quando ele chega a atingir a metade, então a gente diz que isso é o tempo de meia-vida. Qual é o tempo de meia-vida então do rádio? 1.620 anos. Então, pessoal, então aí agora vamos então para o próximo exercício, né? Esse exercício aqui é a resposta E, né? Na verdade, se você refizer aqui todas as outras alternativas, né? A gente já foi direto aqui na resposta para a gente ganhar tempo, mas é tranquilo, né? Ó, você vê que aqui, ó, ela diminui pela metade 1.620 anos. Está muito claro aqui pela leitura, né, do gráfico, ok? Então vamos lá, prosseguindo, né? Prosseguindo, vamos para o próximo exercício. Então, uma amostra de 200 gramas do isótopo Na24, cuja meia-vida é de 15 horas, se reduz a 25 gramas, né? Após quanto tempo? Então é só fazer a sequência aqui, ó, né? 200 para 100, para 50 e para 25. Como é 15 horas, né, entre uma e outra, então vão ser 3 etapas de diminuição. Então vai ser 3 vezes 15. Então vai passar 45 horas. Eu começo com 200 gramas, né? E depois da emissão de todas essas partículas, em 45 horas eu só vou ter 25 gramas desse material. Beleza? Então é assim que funciona. Beleza? Então vamos para o próximo exercício aqui, né? Quanto mais cedo um paciente usar altas doses de radiação beta, maior será a probabilidade de atrasar ou até mesmo de frear o avanço da esclerose múltipla, segundo pesquisa publicada no New England Journal of Medicine, em setembro de 2010. Sendo assim, podemos imaginar o BI-210
como uma possível alternativa para o tratamento da esclerose múltipla. Se após 1 hora a radiação do BI-210 diminui para 12,5% do valor inicial, a sua meia-vida é de quanto? Então vamos lá, vou só fazer o cálculo, né? Então eu faço aqui, ó, até 12,5, né? 12,5 eu volto, 25, 50, 100. 1 hora, 60 minutos, 3 P's, né? 3 P's, então são 3 variações, 60 minutos, demorou 1 hora, então para cada tempo de meia-vida aqui seria 20 minutos. Então é a alternativa A, beleza? Então vamos agora para o nono exercício. O epintariscópio consiste em um aparelho que mostra numa tela cintilações correspondentes a partículas alfa emitidas por um elemento radioativo. A análise de uma amostra radioativa forneceu 2.560 cintilações num dado instante. Passados 144 horas, a análise da mesma amostra apresentou 160 cintilações na tela do epintariscópio. De posse desses dados, pode-se afirmar que a meia-vida do elemento constituinte da amostra vale quanto? Então vamos lá. Mesma coisa, né? Eu tenho 160, né? Tenho o início de 2.560, então eu vou diminuindo metade, até chegar em 60. E vejo quantas, né? Quantas variações eu tive durante esse tempo, né? Então daria 4P igual a 144. Então P vai ser igual a 36 horas, né? É super tranquilo, né? Muito fácil, né? Então tá bom, vamos aqui para o próximo exercício, né? O próximo exercício, vamos lá. Eu tenho um gráfico aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho um gráfico, eu tenho em minutos, aqui o tempo em minutos, e aí pela concentração. Então o gráfico a seguir representa a variação da concentração de um radioisótopo com o tempo. A observação do gráfico permite afirmar que a meia-vida, né, do radioscópio é aproximadamente igual a quanto tempo, né? Então ele começa aqui com 8 e a meia-vida seria 4. Né? Então se eu for aqui, ó, traçar uma linha aqui, provavelmente vai ficar em torno de 2 minutos, aqui ó, 4, né, que é a metade, tá? Então vamos ver se a resposta é essa mesmo, né? 2 minutos, certinho, tá vendo? Então eu tenho 4 aqui, ó, eu traço uma linha aqui, né, e vou ver o valor aqui no tempo, né, para diminuir a metade aqui. Então 2 minutos depois, ele não é mais 8, né, 8 mol, vamos supor, de concentração. Agora passa a ser 4. Então 2 minutos. Tranquilo, né? Super tranquilo. Então, pessoal, qualquer dúvida, né? Então vocês devem entrar em contato comigo pelo ClaSap, pelo plural ou pelo química.elufebu@gmail.com, que é exatamente o meu canal lá no YouTube, tá? O Química G, beleza? Então terminamos então, pessoal, a aula, né? Dessa semana, né? Os 2 encontros, setor A e setor B, tá? Aqui está a tarefa mínima, né? Das aulas 9 e 10, tá? Essa última aula, ela se refere a 2 aulas, né? Na verdade é um encontro com 2 aulas, ok? Então vocês façam esses exercícios, né? Quem quiser comprovar, manda, né, isso via foto ou faz direto lá no plural, tá? Que eu também eu checo lá, vejo direitinho quem fez, ok? Então, combinado? Quem quiser fazer,
na apostila, faz, me manda via foto. Ou se não, vai direto lá no plural e faz lá no plural, beleza? O que não pode é deixar de fazer, ok? Então tá bom, vamos lá então. Bom, pessoal, muitas saudades, né? Até o nosso próximo encontro, né? Muito juízo para vocês, né? E vamos levar o barco para frente, né? Beijão no coração de todo mundo, tá? Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Beleza? Tchau, tchau.